Hulk. A primeira vez que o mundo conheceu este gigante verde foi em 1962. Foi nesse ano que o Hulk apareceu pela primeira vez em uma revista chamada O Incrível Hulk. Durante quase 20 anos ele não saiu daquelas páginas, até o dia em que finalmente foi ressuscitado em séries de televisão que foram ao ar de 1977 a 1982, e depois de 88 a 90. O papel do primeiro Hulk foi interpretado pelo ator Lou Ferrigno, e ele tinha que passar por uma verdadeira metamorfose durante o processo de filmagem. O ator era pintado com tinta verde e, para maior semelhança, usava lentes de contato verde claras em seus olhos. O trabalho de Lou não era nada fácil. Ele teve que manter sua forma física incrível durante anos. Em 2003, quando o primeiro filme finalmente saiu, o Hulk ganhou peso e aumentou de tamanho. Isso porque eles finalmente começaram a usar computação gráfica para criá-lo. O personagem verde foi adicionado ao filme só no último momento e, portanto, os atores tiveram que contracenar com um espaço vazio. Para que não fosse tão difícil para eles, um recorte de papelão era colocado no lugar do futuro Hulk, mas isso não ajudava muito. Durante as filmagens do filme O Incrível Hulk, lançado em 2008, finalmente foi usada a tecnologia de captura de movimento para criar a imagem do personagem. Essa tecnologia é usada até hoje. O ator precisa vestir um traje especial com sensores e os dados emitidos por essa roupa são registrados pelas câmeras quando o ator realiza os movimentos e poses exigidos no roteiro. Posteriormente, todos esses dados são transformados em um modelo tridimensional com o qual a animação do personagem é criada. Até mesmo as expressões faciais são registradas dessa maneira. É por isso que o rosto do Hulk de 2003 parece sem vida, enquanto o Hulk moderno se comporta como se fosse realmente vivo. Homem de Ferro. E embora a primeira aparição do Homem de Ferro nos quadrinhos tenha ocorrido em 1963, ele apareceu nas telonas pela primeira vez provavelmente você acha que no filme dos Vingadores dos anos 70? A internet está cheia de informações sobre esse assunto e conta até com algumas fotos engraçadas. Infelizmente, o homem com o terno de estanho não é o Tony Stark, e o vídeo não é parte dos antigos Vingadores. Na verdade, esse personagem se chamava Exo-Man, e ele não tem nada a ver com Stark. O Homem de Ferro apareceu nas telonas em 2008, em um filme com Robert Downey Jr. no papel principal. Sim, essa foi a primeira aparição do Tony Stark no cinema. A sua primeira armadura, Mark I, era feita a partir de materiais de sucata. Para torná-la o mais realista possível, os cineastas criaram uma versão real da armadura, feita de metal e plástico. Seu peso final era de 41 quilos. Mas a próxima versão dos figurinos que Tony desenvolveu, tendo suas altas tecnologias à mão, já foram criadas usando computação gráfica. O ator Robert Downey Jr., assim como Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk, usou um traje mocap para a captura de movimento. Homem-Aranha. O Homem-Aranha apareceu nas telas pela primeira vez em 1977 em um lançamento piloto para a série de TV The Amazing Spider-Man, que foi ao ar de 1977 a 1979. O papel de Peter Parker era interpretado por Nicholas Hammond, mas não era ele e sim um dublê com a fantasia de Homem-Aranha que realizava as complicadas acrobacias. O cartão de visita deste super-herói é a sua capacidade de subir no teto e nas paredes. Para demonstrar as incríveis habilidades do Aranha, os dublês eram erguidos no teto e nas paredes usando um sistema e cabos sofisticados e ocultos. A curta cena em que o Homem-Aranha passa de prédio em prédio com a teia foi filmada durante 2 dias. Ela custou tanto e era tão perigosa que foi filmada em diferentes ângulos e depois usada em todos os episódios. No filme do Homem-Aranha de 2002, Tobey Maguire atuou em um traje feito especialmente para ele, que foi animado usando fragmentos adicionados no computador. Nas difíceis cenas de voo sobre
a cidade, bastava apenas mover o modelo desenhado. Para o filme New Spider-Man, o ator Andrew Garfield fez as acrobacias vestindo um terno mocap e os seus movimentos foram combinados com o traje do Aranha. Um programa especial foi usado para editar cada quadro, dando ao personagem final do Aranha uma posição correta em termos de gravidade e um destaque dos músculos para grande ostentação. Nos filmes da Marvel, Tom Holland fez a maior parte de suas acrobacias por conta própria, vestindo um traje. Ele subiu pelas paredes e foi suspenso ao ar por cabos, que depois foram removidos no computador. O próprio Tom diz que fez só a parte dos movimentos que eram reais para o corpo humano, enquanto as partes fantásticas do Homem-Aranha foi desenhada usando gráficos. Batman. O primeiro Batman foi exibido na televisão em 1943, em uma série de filmes em preto e branco de 15 episódios. É muito divertido ver essas cenas hoje em dia, conhecendo o Batman moderno. O orçamento era muito pequeno, então não havia nenhum efeito especial, e em vez do Batmóvel, eles usavam um simples Cadillac preto. Nos filmes seguintes, de 49 a 66, a situação não melhorou muito, mas em 1989, quando o filme do Batman com Michael Keaton foi lançado, apesar dos gráficos não terem melhorado muito ainda, os artistas e cenografistas já haviam gasto uma enorme quantidade de tempo trabalhando na cidade, nos figurinos, no Batmobile e em outros detalhes. Por exemplo, para fazer a fantasia do Batman, os criadores tiveram que gastar cerca de $250 mil. Nos filmes subsequentes, eles não se basearam muito em gráficos, mas na elaboração dos detalhes. Por exemplo, para criar o exército de aves do pinguim do filme Batman Returns, foram utilizados pinguins vivos e bonecos robóticos especialmente encomendados. Na sua trilogia, o Christopher Nolan também tentou evitar efeitos especiais sempre que possível. Modelos sofisticados e elaborados do figurino e do Batmóvel foram criados. Na maioria das explosões, eles realmente explodiram carros de verdade. Ao criar os filmes, a ideia era que os efeitos de computador não deveriam ser a espinha dorsal do conceito, mas apenas seu suporte. Godzilla. O primeiro filme sobre o Godzilla foi lançado pelos japoneses em 1954. Não dá nem para falar sobre efeitos especiais nessa época. Os atores usavam roupas volumosas e eram filmados em um pavilhão cercado por modelos pequenos de edifícios e árvores, de modo que parecia que o Godzilla tinha uma altura extraordinária. Nos 20 anos seguintes, mais 14 filmes foram lançados no Japão. A maioria deles já eram coloridos, mas o papel de Godzilla, assim como dos seus rivais gigantes, ainda era representado por atores em figurinos ou por bonecos. Os atores tinham que trabalhar em condições infernais, pois os trajes pesavam quase 100 quilos. Não era só difícil de mover, mas também respirar dentro dele. Na época de 1970, os primeiros efeitos especiais começaram a aparecer. O Godzilla passou a cuspir um fogo não muito realista e seus adversários lançavam faíscas e derramavam sangue falso. A essa altura, os trajes ainda não eram muito confortáveis, mas pelo menos não eram tão pesados quanto no passado. Na série de filmes de 1984 a 1995, o Godzilla ainda é representado por uma pessoa fantasiada. A partir de 2000, começaram a usar apenas os efeitos gráficos. Antes disso, os efeitos de computador tinham que ser combinados com os efeitos ao vivo. A tecnologia de captura de movimento para criar o gigante monstro mutante foi usada pela primeira vez no filme Godzilla Revival, lançado em 2016. Tartarugas Ninja. Os quadrinhos sobre as Tartarugas Ninja apareceram relativamente recentemente, em 84. O primeiro filme com sua aparição foi lançado 6 anos mais tarde, em 1990. Ele foi chamado de Tartarugas Ninja, e tanto nele como nos próximos 2 filmes, lançados em 91 e 93, a computação gráfica esteve totalmente ausente. Os papéis dos personagens principais eram executados por atores em trajes com máscaras animatrônicas. Depois desses 3 filmes, as coisas mudaram um pouco. A produção de novos filmes continuou ativa, mas eles eram totalmente animados. As famosas tartarugas mutantes voltaram às telonas mesmo só em 2014. O filme contou com muita computação gráfica, e em vez de vestir trajes de tartaruga volumosos, os atores usaram trajes mocap.
Superman. O mundo conheceu a história do Super-Homem muito antes das histórias do Hulk, do Homem-Aranha ou do Homem de Ferro. No total, durante toda a sua existência na televisão, este herói foi representado mais de 9 vezes. O primeiro filme, ainda em preto e branco, foi lançado em 1948. Naquele tempo, o Super-Homem ainda não podia ostentar um traje incrível e um corpo invejável, porque a tecnologia que enfatiza cada músculo ainda não existia. A maioria dos efeitos especiais era executada usando a edição. Por exemplo, quando atiram no Superman, não é mostrado com o que exatamente eles estão atirando. Obviamente, não eram balas de verdade que atingiram o peito do ator. Em 1978, o primeiro filme colorido sobre o Superman foi exibido nas telonas. O ator Christopher Reeve fazia o papel principal, assim como nos 3 outros filmes que foram lançados em 1980, 83 e 87. Os efeitos visuais que foram usados no primeiro filme foram considerados inovadores. Muitas cenas foram gravadas usando chroma key, embora em vez da tela verde que conhecemos hoje, eles usavam uma azul. Para filmar as cenas de decolagem e pouso, o autor era suspenso usando um guindaste extremamente alto, e em seguida era movido pelo ar, chegando a ser elevado a uma altura de até 15 metros. Para as cenas em que o Superman estava voando, eram usadas técnicas de projeção frontal, e a imagem do ator era combinada com um fundo capturado anteriormente. Os operadores usavam uma lente com zoom para imitar a aproximação e o distanciamento do super-herói. Era assim que a ilusão de voo era alcançada. Em 2006, o filme Superman Returns foi lançado e nele foram usados um total de uns 1.400 efeitos visuais. Já na série de filmes em que Henry Cavill atuou, já foram usados alguns gráficos mais avançados. O filme de 2013, por exemplo, incluiu 1.500 planos com efeitos visuais. O equipamento militar usado em muitas das cenas não é real, mas sim desenhado. Os moradores do planeta Krypton usavam trajes mocap durante as filmagens e a sua aparência era criada em computador. Aqui, assim como no Homem-Aranha, os atores e os dublês realizavam apenas a parte mais simples dos truques e depois essas cenas eram mescladas